Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB. Realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Balaio Cultural, mais uma vez aqui para vocês, trazendo figuras icônicas da cidade. E quem mais icônico do que Benê Freitas? Benê, nós vamos conversar hoje para o Balaio Cultural sobre um assunto que você não conhece quase nada. Banda de retreta. Alguém sabe o que é banda de retreta? Benê sabe? O que é banda de retreta, Benê? Banda de retreta, principalmente, é a reunião daqueles músicos que já foram de orquestras, que já foram militares, que se aposentaram, mas adoram tocar. E aquelas bandas que a gente fala, a banda de coreto, eles se formavam e cada um com o seu naipe fazia. Porque uma banda pequena, 12 músicos, uma banda média, 18, uma banda acima para grande, 22 músicos, né? Então, a banda de coreto realmente é aquela que se reunia nas cidades. Hoje existem muitas cidades do interior e de Minas Gerais e de São Paulo também que ainda tem essas bandas. E as bandas de coreto, às vezes, elas não subsistem pelo seguinte, porque não há continuidade dos músicos com a formação de outros músicos para dar continuidade na cidade. Mas a banda de coreto é aquela que toca a retreta, aquela que acompanha a procissão, é aquela que toca no coreto da praça e é realmente bem folclore. O mais importante da banda de coreto é que muitos músicos aprendem com outros músicos lá na escolinha da bandinha de coreto. E muitos músicos vêm reforçar essas que são, como eu disse, são músicos aposentados de exército, músicos aposentados de polícia militar, que depois de uma certa idade, não é velho, é certa idade, eles adoram continuar tocando. Então, o importante da banda de coreto é ter uma formação para continuar a cultura de banda de coreto nas praças, nos coretos de qualquer cidade. E eu acho que uma cidade do interior tem que ter a sua banda de coreto. A nossa banda de coreto mais antiga é a banda do Epaminondas? Não. Olha, eu sempre achei que fosse. A banda mais antiga de Taubaté, que não existe mais, ela era sediada perto do Bom Conselho, onde tem ainda 2 janelinhas, e o nome do senhor era Sargento Ramiro. O Sargento Ramiro, também que era do 5º BPM, era do batalhão da Polícia Militar, hoje é 5º BPM em Taubaté, era o Sargento Ramiro. Ali tem 2 janelinhas até hoje, perto do Bom Conselho, descendo a prefeitura de Taubaté, com o doutor Emílio Winter, era a banda Nossa Senhora do Carmo. A primeira banda de Taubaté era Nossa Senhora do Carmo. E depois se formou a Santa Cecília e a Dom Epaminondas veio após. Engraçado que a banda do Epaminondas, o Juvenal Pereira foi aluno do professor Pires, que fez o hino de Taubaté. Olha só. E muitos da banda Santa Cecília também passaram com o professor Pires, que fez o hino de Taubaté. Era muito bom, mas banda do Nossa Senhora do Carmo, banda Santa Cecília e banda do Epaminondas. Infelizmente, as 3 estão dormindo. Porque muita gente não sabe. Quando você forma um CNPJ de qualquer entidade com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, ele não morre, ele dorme. Ele dorme no agente comercial. E me fala uma coisa, as características, né? Eram 3 bandas, mas tinha alguma coisa que diferenciava uma da outra, musicalmente falando? É interessante. A maioria toca nas suas execuções os dobrados.
principalmente os dobrados militares. Mas também tem dos autores que fazem para a banda de coreto. É engraçado que tem, mais tarde eu vou contar para vocês uma coisa interessante que aconteceu com duas bandas de Taubaté numa festa de Santa Terezinha. É bem folclórico. Mas tô curiosa, pode contar. então é o seguinte, uma vez a banda do Epaminondas formou acima depois da Nossa Senhora do Carmo, e virou uma rincha, uma tradição. Assim como acontece com grupos folclóricos também. E as duas, coincidentemente, foram convidadas para tocar na Festa Terezinha. A Santa Terezinha, antigamente, não tinha nem piso, não tinha nada. Era uma festa que todo mundo que chegava montava suas barracas. E na hora da consagração, a banda tocava na hora da consagração. Foram convidadas duas bandas, coincidentemente, a Nossa Senhora do Carmo e a Dom Epaminondas. E como virou rixa, porque os músicos se separaram para fazer a Dom Epaminondas e outros ficaram na Nossa Senhora do Carmo, o maestro o Juvenal Pereira e o Sargento Ramiro do lado, ele, quando deu sinal para Nossa Senhora do Carmo começar, na hora da consagração, um dobrado, a banda do Epaminondas entrou com outro dobrado muito mais forte, que era 6x8, para poder encobrir a outra banda. E ali deu um banzé, porque as duas bandas tocaram juntas. Nossa, mas foi a maior confusão, viu? Meu Deus! Benê, e assim, existia aquela condição de um músico tocar na Nossa Senhora do Carmo, na Dom Epaminondas ou na Santa Cecília, o mesmo músico tocar em várias? Dificilmente acontecia isso. Porque hoje em dia é normal, né? Não, dificilmente acontecia isso, porque existia também uma disputa. Dom Epaminondas, Nossa Senhora do Carmo e Santa Cecília. Mas Nossa Senhora do Carmo, ela já tinha se findado, né? Tinha acabado antes, ficou só a Dom Epaminondas e ficou a Santa Cecília, que demorou por muito tempo. Aliás, os músicos da Santa Cecília ficaram bem velhinhos, né? De idade, ainda tocavam, mas depois, infelizmente, foram para com Deus, foram no céu, porque não tinha continuidade. Essa é a grande verdade. A banda Santa Cecília foi uma banda de grandes músicos, muito boa. Qual também. Delas que durou mais tempo? A que durou mais tempo foi a Santa Cecília. Santa Cecília? A Dom Epaminondas, ela acabou antes, assim que morreu o mestre Juvenal Pereira. E a banda Santa Cecília continuou existindo lá com o Dão, o maestro Dão, que era do quartel, e o Jurandir, mais o Luiz Carlos Fuglieri. Olha. Luiz Carlos, que tocou a banda Santa Cecília por algum tempo. Então o que mais durou foi a Santa Cecília, que infelizmente foi acabando e não houve continuidade. Eles ensaiavam na Santa Terezinha. Benê, você falou que a sede da banda Nossa Senhora do Carmo eram duas janelinhas ali perto do Bom Conselho. E as outras, né? Onde eram as sedes da Dom Epaminondas e da banda Santa Cecília? Impressionante. A banda Dom Epaminondas também tinha duas janelinhas verdes do lado da Jaqueira. Era na casa do Juvenal Pereira, propriedade Juvenal Pereira, na Avenida Independência. Os ensaios da Dom Epaminondas eram nas terças e nas quintas-feiras, né? Então, as duas, tanto Nossa Senhora do Carmo como o Dom Epaminondas, tinha duas janelinhas. Abria lá, o povo ia ver as duas bandas. Impressionante, né? E a Santa Cecília? A Santa Cecília, ela ultimamente estava ensaiando na Santa Terezinha, depois que... Naquela parte de cima? Isso, na parte da Santa Terezinha. Foi emprestada pelos padres ali, e a banda Santa Cecília ficou ensaiando num dos salões da Santa Terezinha. E me fala uma coisa, você chegou a tocar em uma delas? A Dom Epaminondas, eu aprendi música desde 8 anos de idade, desde o ABC musical, os bônus. Depois eu fiz teste na Ordem dos Músicos do Brasil, que você tinha que cantar 14 compassos, e eu fazia isso com naturalidade. Porque eu acompanhei e passei todos os bônus possíveis de música, né? Então nós aprendemos. Qual que era o seu instrumento na banda? Eu tocava banda, comecei com caixa Rufo, né? Que eu toquei 8 anos lá na festa do folclore. Depois sax e harmonia, fazia harmonia para a banda.
Depois eu passei no trombone de harmonia, depois trombone solo, mais um bombardino, que eu fiz solo em Campos do Jordão e Santo Antônio Pinhal para a banda, né, contracanto. E foram 4 instrumentos: sax de harmonia, trombone mi, trombone solo mi, e também precisavam pegar em qualquer tipo de bateria. Bacana, percussão e sopro. Tranquilamente. Que legal, que legal. Me fala uma coisa, né? A gente vê fotos antigas e como a gente pesquisa, está sempre em contato com o público. Muitas pessoas falam, e a gente também já pôde ver fotos no acervo municipal, inclusive, da banda ser buscada de caminhão para chegar nas festas e às vezes ia tocando em cima do caminhão mesmo. Antigamente as bandas eram transportadas em caminhões porque o seguinte, não existia aqueles ônibus disponíveis. Então os caminhões colocavam aqueles bancos de madeira atravessado, inclusive as bandas tocavam em cima do caminhão até nos bancos de madeira quando realmente era transportado. Agora, quando ia ser... Geralmente as bandas tocavam em procissões, né? As igrejas contratavam muito antigamente para participar de procissões. Todas, Taubaté tinha essa tradição. Mas os caminhões realmente levava atravessando aquelas madeiras e fazendo como se fosse banco. Eles tocavam. Aliás, nós tocamos inaugurando uma grande firma de bebida da cidade de... Se fosse Cachoeira, parece, em cima do caminhão, a banda tocando e a gente em cima do caminhão, sentado nos bancos de madeira. E me fala como é que é tocar com o caminhão andando, você sentado num banco de madeira, cheio de gente. Qual que é a experiência disso tudo? A experiência é o seguinte, como você tem a famosa embocadura, você assopra, fica de pé, assopra, e quando não dá, o bocal taca na sua boca e é legal pra caramba. Me conta histórias suas aí, experiências suas. O que te marcou nesse período aí de banda? A coisa mais importante que eu vi foi em Santo Antônio do Pinhal, quando o frio estava uma média de 3%, mais ou menos, Santo Antônio do Pinhal, e a gente tinha que levantar 4h30 da manhã para fazer a alvorada. E tinha um senhor lá, e o filho dele, que foi tocar, tocava muito bem, por sinal, e eles confundiram, né? O senhor era sonâmbulo, e era 4h30, 5h30 da manhã, e o rapaz ficou com vontade de ir ao banheiro, madrugada. Daí o rapaz pensou que era o banheiro, mandou ver, né? Daí os caras, eu vi que assim, fulano, meu filho, o seguinte, tá chovendo. Eu falei, não é, pai, olha o que está acontecendo. Isso aí foi uma passagem muito folclórica, viu? Que eu acompanhei. Tem outra também. Uma vez nós fomos tocar também em Santo Antônio do Pinhal, que a gente ia muito para lá. Era 5h30 da manhã, frio de arrebentar, né? Muito frio. No tempo de frio, porque antigamente você batia o queixo, né? Hoje o frio vem, mas não bate o queixo, certo? E eu lembro que o maestro falou assim, olha, o primeiro dobrado que nós vamos acordar o povo é tal lugar. E a gente estava com 12 ou 13 músicos, e o maestro lá na frente, ele deu o sinal. A hora deu o sinal, só vimos um ritmo, pum, não teve mais instrumento. Estava tudo com a boca dura de frio. Ninguém tocou nada. Gente, vocês tinham noção dessas histórias, dessas pessoas que o Benê falou? Vocês já ouviram falar delas? Já viram fotos dessas bandas? O que era muito bacana, como o povo era alinhado, não? Todas as bandas tinham uniforme. Mas é engraçado, né, que a banda do Epaminondas, o pessoal pensava que era da Pássaro Marrom. Porque o uniforme da banda era tudo dragonas douradas, cap, né, dourado, e a túnica tudo dourada também com botões. Minha turma pensava que era, na época, a banda da Pássaro Marrom, mas não era não. É a banda do Epaminondas em homenagem ao bispo diocesano de Taubaté, Dom Epaminondas, que tem o nome da praça em Taubaté. E interessante que a banda Dom Epaminondas, muitas pessoas acham que ela pertencia à diocese, pertencia à igreja, por ter esse nome. Não tem nada a ver, né? Foi homenagem. A banda do Epaminondas... Engraçado que chamavam de bonde, né? Banda e organização musical, Dom Epaminondas e a sigla é bonde. O bonde pensaram que era da Pássaro Marrom. E era bonde mesmo, banda e organização musical, Dom Epaminondas. Mas era o bonde, mas não era da Pássaro Marrom. Era Dom Epaminondas em homenagem ao bispo.
E assim, né, você falou de acompanhar a procissão, né? Festa do padroeiro, ia para quermesse também, não ia para as quermesses de bairro, de zona rural? Não, quando fazia a procissão, chegava e ficava à noite também, porque geralmente as igrejas vendiam para poder arrecadar, né, para construir, pintar a igreja, e tinha quermesse de vez. Então a banda ficava tocando ali e o povo ficava aplaudindo, porque era realmente uma atração. A banda de música de coreto não ia só para o coreto, mas também tocava nas quermesses das igrejas. E os coretos, né? Tinha a praça certa, os moradores que chamavam, a prefeitura que chamava, como é que era tocar no coreto? As prefeituras antigamente, anos 60, 70, chamavam as bandas e contratavam as bandas para tocar realmente nos coretos, né? E muitas bandas... nas igrejas também, as igrejas também mantinham coreto. É engraçado que as igrejas antigamente tinham seus coretos. A maioria das igrejas, se você pegar, por exemplo, Santa Luzia Rural em Taubaté, até hoje tem coreto. E a banda tocava lá. Não era só para fazer leilão, mas era para a banda se apresentar, para os músicos tocar, para o pessoal cantar. Mas a banda de coreto tocava ali, tocava nos coretos. O Jardim da Estação em Taubaté, Parque Dr. Barbosa de Oliveira, fez muito coreto. Além da nossa banda que foi roubada de Taubaté, que me dói até hoje, a banda do 5º BPMI, que é de Taubaté, e toca no pátio de São José dos Campos, que para mim, 72 anos, 77 anos, banda do 5º está em São José dos Campos. Da gente mesmo. É de Taubaté, aquela banda que está em São José, é de Taubaté, corporação musical, que tem o nome daquele que tem corrida hoje em Taubaté. General Salgado, Corporação Musical General Salgado, a banda do 5º BPM da cidade de Taubaté. Foi feito por um governador, que eu não vou citar o nome, que tirou de Taubaté e levou para São José dos Campos. Isso aí vocês precisam saber, viu, gente? Alô, Câmara Municipal de Taubaté, vai em cima. Traga novamente o corpo musical para Taubaté, porque a formação dos soldados são em Taubaté. E tem um corpo musical, a banda do 5º, que fazia os coretos na cidade de Taubaté. É de Taubaté, aquela banda que toca em São José dos Campos, na Polícia Militar. É de Taubaté. Então, e me fala assim, dessas incursões, né? Coreto, festa da cidade, aniversário da cidade, tudo que as bandas faziam. O que era mais gostoso de fazer para o músico? Porque o músico tocar para ele é a glória, mas tem algum tipo de festa que era mais gostosa de fazer ou que dava uma importância a mais para o grupo musical? Sim, o grupo musical, além das bandas de música ter seus repertórios, suas partes, suas partituras, é engraçado que tinha sempre alguém que levava a bolsa com as partes, né, da banda, e coitado, eles tomavam o nome de parteiro. Ah, é parteiro? Era o parteiro, ele levava a bolsa com as partes musicais. Mais engraçado que eu não posso esquecer. As partituras. As partituras. Mais engraçado ainda, tinha músicos que não sabia tocar de cor, só tocava por música, porque era um músico profissional, mas só tocava por música, porque não decorava, não ensaiava. E tinha alguns que levava, você, por exemplo, tocava o seu instrumento, tinha música que amarrava nas suas costas, né, com um grampeador, a partitura dele. A partitura dele. E coitado do cara que estava na frente, ele levava bronca. Ele falou, para de dançar, senão eu não leio. Eu falei, mas peraí, minhas costas não é estante. É estante, né? É as costas do colega. Acontecia isso, viu? A turma amarrava nas costas suas para ler a partitura e folgado. Ele queria que você não dançasse na frente dele. Se você estava tocando, como é que você não ia dançar na frente dele? Ah, era só riso. Esse era mais um folclore das bandinhas. A banda divertia muito, você não ganhava nada, mas a banda era muito divertida. Banda de coreto e bandinha, que a gente chamava, durava 50 anos. E como é que o público recebia? Porque é uma época que tinham poucos clubes e os poucos clubes que tinham eram restritos. Então a diversão do povo era as bandas de retreta de coreto. Mas as bandas de retreta de coreto que tocavam na igreja também, quando chegavam no carnaval, os melhores músicos da banda eram contratados para tocar em carnaval. Eles tocavam nos clubes de Taubaté, todos. Tinha músicos que se destacavam nos trompetes, no trombone, tudo, no ritmo.
eram contratados, ganhavam dinheiro. Então, todo mundo que os 18 músicos tocavam, saía 4 ou 5 para tocar no carnaval. Olha, gente, banda de coreto era uma verdadeira escola de músicos. E outra coisa, fazia muito bem para o ego da pessoa e na parte mental era bom, porque todo mundo sabe que música é a melhor higiene mental que possa existir. Verdade. Tinha gente que ia aprender música para fazer higiene mental, era uma delícia. Tinha analfabeto que não sabia ler, mas aprendia a ler partitura de música. A música universal. Eram bons músicos, né? Bons músicos e não sabia ler, era analfabeto. Nunca tinha participado de escolas, mas aprendia a partitura. Porque, olha que milagre. É Santa Cecília mesmo, né? É universal. E tocava muito bem, por partes de música. Uma coisa legal, Benê, é que assim, como você falou, né, elas eram escolas, então, às vezes a banda, né, na sua grande maioria adultos, daqui a pouco você viu um menininho, pequenininho lá no meio, né, e que depois ia crescendo junto, né, com a banda e acabava se tornando músico profissional. E a gente tem, inclusive, né, em algumas fotografias antigas de Taubaté, acontece isso. Acontecia muito ou não? Eram raras exceções você ter uma criança que às vezes é neto do músico, filho do músico. Ué, eu tinha 8 anos, eu estava tocando em banda, caixa, rufa. Como é que você entrou na banda? Eu entrei porque primeiro que eu gostava de música, né? E daí eu fiquei uma vez na janela lá, me convidaram para entrar e eu fui aprender música lá na banda do Epaminondas. Eu aprendi com o Juvenal Pereira, que era aluno do professor Pires. O Juvenal Pereira, ele era muito bom em divisão musical. Ele era muito rigoroso. Então muita gente saiu para a aeronáutica, saiu para o exército de Caçapava, banda do 5º BPM, passando com o Juvenal Pereira. O apelido dele era Bem Doce. Bem doce? Bem doce. Sabe por quê? A profissão do Bem Doce era vender banana na rua, nas horas vagas. Né? Então é o seguinte, quando a banana estava muito madura, a dona de casa reclamava: ô Juvenal, mas está meio passada. Não, essa banana não está passada, ela está bem doce. E deu o período de Bem Doce para ele. Olha só que coisa legal. Me fala uma coisa, quem eram os destaques, né, dentre os músicos dessas 3 bandas, né? Quem que você pode destacar aí como, nossa, esse, né, além do que você já falou agora, né, os melhores músicos, que eram conhecidos como melhores músicos dessas bandas? Então, a banda Santa Cecília, não estou lembrado agora, tinha o excelente Bizarria. Bizarria. O Bizarria era da Santa Cecília. O Bizarria era o destaque. Era o destaque na Santa Cecília. Na Douglas Epaminondas, a gente tinha também o Veludo, que solava muito bem trombone nas horas vagas. Ele fazia samba, inclusive na quermesse também. Samba? Samba, porque a quermesse não era som dobrado. Eram as músicas populares, valsas na época, boleros e músicas da época, os anos 60, 70, que tinha muita música de coreto. E as crianças também aprendiam. Então é o seguinte, lá na Santa Cecília eu conheci o Bizarria, ele era um destaque porque era um líder, né? Ele era líder ali. O Sebastião Cochicho morreu com mais de 90 anos de idade. Sebastião Cochicho e outros bons músicos. O Dão também era grande trompetista da banda Santa Cecília, continuou na banda Santa Cecília. O Dão, o Sargento Dão, continuou na banda Santa Cecília ali na Santa Terezinha. E na Nossa Senhora do Carmo, o Sargento Ramiro, que era a famosa 2 janelinhas descendo a frente, até hoje tem, onde se criava aqueles cabritos. Eram os famosos cabriteiros de Taubaté, era descendo ali perto, onde era a banda Nossa Senhora do Carmo, que tem 2 janelinhas até hoje, a família não vendeu. Tem 2 janelas até hoje, eles preservam ali. Se você passar por ali, tem 2 janelinhas até hoje. Do Epaminondas, não. Do Epaminondas, com o progresso da independência, que virou uma cidade, né? Daí tudo foi vendido ali, foi desmanchado. E a banda Santa Cecília, eu acho que permanece até hoje os instrumentos guardados lá na Santa Terezinha. Então, gente, banda de coreto não deveria morrer nunca, mas tem uma coisa também. As prefeituras deveriam incentivar e procurar os remanescentes, porque tem que ter um conselho fiscal. Mesmo que você faça
um CNPJ, uma firma sem fins lucrativos, você tem que ter um conselho. Por que tem que ter um conselho? Para dar continuidade. É como uma escola de samba que... Para não deixar morrer. Não né? deixa morrer. Uma escola de samba que não tem fundação, não tem CNPJ, só brinca no final de semana, não tem continuidade. Verdade. Por isso que eu acho importante abrir uma firma sem fins lucrativos, não tem problema nenhum. É só prestar conta, que não teve renda nenhuma. Preste conta. Quem sabe aí, gente, olha, Balaio Cultural com essa fala do Benê, não incentive aí você, músico, né, a seguir esses conselhos valiosíssimos e trazer de volta as nossas bandas de coreto. Acho que muita gente namorou e casou ouvindo vocês, hein? Tranquilamente. Como é que é isso? Muita gente, nossa, a gente fazia também casamento, batizar, tudo quanto é coisa. E outra coisa, a banda de coreto é a sequência daqueles músicos que se aposentam em polícia militar, no exército e querem tocar. Eles gostam de tocar. Se você convidar eles, vão tocar na banda de coreto. Forma-se uma banda, no mínimo 12 músicos. Gente, com 12 músicos, 12 instrumentação, dá para fazer uma ótima banda de coreto. 12 músicos. A média tem 18 e acima de 22 a gente consegue, acima da média. E qual que é a base instrumental de uma banda de coreto, né? Você precisa ter quantos instrumentos, de que naipes, qual que é a base? Olha, eu acho que o trompete, trombone, baixo, tuba, sax de harmonia, o sax alto, requinta, né? Que você tem que ter, o bombo, a caixa surda e o surdo. Você tem que ter os 4 para fazer a percussão. Mas o baixo tuba, que hoje é uma maravilha. O baixo tuba hoje custa uma nota violenta, não é aquele grandão, mas o som dele é sensacional. O trombone de vara, o trombone de pisto quase não usa mais, mas o trombone de vara. Bombardino, trompa, certo? Mas se você tiver 6 ou 8 naipes numa banda de coreto, você dá para fazer uma senhora banda. Já faz mais a percussão, dá para fazer. Um show bacana. Eu acho, Cláudia, que as prefeituras deveriam fazer um concurso para formações de bandas de coreto. A cidade que fizer isso, realmente vai ganhar um prêmio. Porque, né? Você falou um negócio importante. Taubaté podia ter uma banda de coreto, gente. Claro. Por que não voltar a ter uma banda municipal de coreto? Pode ser, por que não? Nós temos tantos músicos bacanas. Banda de coreto, nós temos muitos músicos ótimos. Olha, fica a dica aí, prefeito. Tranquilamente, eu acho que é o seguinte, olha, banda de coreto, vamos começar todas as cidades, fazer a sua banda de coreto. Toca em procissão, toca no final de semana. É um folclore, gente. Na verdade, e o povo gosta. Gosta. E outra, não é só velhos não, viu? Não é pessoas com idade avançada não. Muitas crianças nascem com dom musical. Eu, por exemplo, eu ficava ali colado com 7, 8, 9 anos de idade, colado ouvindo as bandas tocar. Eu tenho adoro. Uma lembrança de pequena, Benê, da tuba, né? O maior instrumento que tinha aquela... Era o baixo tuba, que era o grandão. Hoje o tuba é um som maravilhoso. O músico vestia o instrumento, né? Porque o instrumento atravessava era muito pesado. Hoje não. Hoje é o tuba que é. Hoje é pequeno, tem um som Mas bacana, o som é muito melhor. Mas eu tenho lembranças muito ótimas daquela tuba. Eu ficava olhando aquilo assim, falando, meu Deus, olha o tamanho disso. Nós temos em Taubaté o Centro Cultural, nós temos a Escola de Música Santa, a Escola Hebe Fego Camargo, que poderia ter ali sua banda de coreto, com os músicos iniciantes. Os músicos iniciantes não é aqueles que vão seguir carreira, pode até seguir carreira, mas por que não dar um apoio para uma banda de coreto tocar no final de semana? Porque é o lazer a mais. Não, e outra coisa, gente, olha, para quem é de gerações mais novas, banda de coreto não tem nada a ver com banda marcial, com banda de escola, com fanfarra. É outro tipo de banda, outro tipo de música, mas é divertido demais. É muito divertido. E outra coisa, eu falo para vocês novamente. Você tocava trombone, você tocava pistão, você tocava trompete, clarinete, requinta, baixo, tuba, né, flauta. Você pode ir para uma banda de coreto para brincar, para lazer. Por quê? Se você tiver uma banda afinadinha, bacana, as igrejas vão convidar, as outras cidades vão convidar, e existe também um pagamento simbólico que eles ajudam a banda. As igrejas ajudam a banda também, em todas as cidades. Manda buscar, tem o seu lanche, seu almoço, e além disso vai ajudar essa banda de coreto em outros locais para fazer suas apresentações.
Benê, me fala das memórias mais legais, assim, que você tem da sua época de músico de banda. Olha, eu vou contar para você. Eu não vi a hora, porque engraçado que a banda do Epaminondas, ela tinha uma disciplina militar. A banda do Epaminondas, ela tinha uma disciplina rigorosa ali. Tinha até punição para quem chegasse atrasado. Era fora de série. E ela recebia um cachezinho mínimo, antigamente, e reunia a diretoria uma semana depois, e o maestro falava assim: olha, gente, hoje estamos reunindo aqui, porque cada um vai receber o seu dividendo. 20% é para a caixa da banda, mas o restante é para todo mundo. Era para comprar doce, a verdade é essa. Mas aquele dinheirinho que você recebia para comprar doce era uma delícia, era gostoso. Nossa, era um incentivo que valia milhões. Quando ia nas quermesses, o pastel era garantido, né? Era fora de série, era uma delícia, né? Vou contar para você. Você perguntou, uma vez nós fomos tocar na Vila Santa Fé, eu estava no Sax da Harmonia. Sax da Harmonia, foi só risada. Sax da Harmonia, eu tinha, eu acho que uns 12, 13 anos de idade. E o músico tem uma mania de abaixar o instrumento para tirar a saliva que junta, claro, porque você está tocando, e tira a saliva para jogar no chão. Isso é normal, E quando eu joguei, caiu o bocal no meio da procissão, rapaz. E eu falei, pega. Eu falei, mas cadê o cachorro? Não tinha cachorro, era o bocal que caiu. Acharam seu bocal? Acharam, mas foi engraçado demais. Esse folclore, gente. Outra coisa. Tem outra coisa folclórica que eu vou contar para vocês. Banda de Coreta do Epaminondas. No Parque Ipanema, a Igreja São Sebastião, que hoje tem aquele negócio tem o Jericó, né? Sim, Cerco de Jericó. Lá na mesma igreja. Antigamente, o Sebastião fazia só contratava a banda Dom Epaminondas. Não sei porquê, mas ele gostava. E tinha um senhor lá chamado Bonifácio, grandão, né? E tocava bombo desse tamanho. Barrigão e o bombo. Antigamente podia soltar foguetório. Podia soltar hoje, não pode mais. Por causa dos cachorros, graças a Deus não pode. Daí o que acontece é o seguinte, era 5h30 da manhã, alvorada, 5h30 da manhã. E o famoso fogueteiro, que soltava o foguete, era o fogueteiro. Ele ia na frente para soltar o foguete, para chamar a atenção da população, e a banda tocava o dobrado, mandava para o bumbo, né? E o que aconteceu? Chegou uma hora que a banda ia começar a tocar, o fogueteiro lerdeou um pouco lá, em vez do foguete subir, ele desceu no meio da banda. Foi músico para tudo quanto é lado, no meio do mato. Desceu tudo pro meio do mato. Não, desceu tudo, foi demais. Desceu tudo pro meio do mato. O coitado do homem, que era bem fortão lá, o primeiro que entrou no meio do mato com o bumbum. Gente, essas coisas acontecia demais. Mas a banda de Coreta é para diversão também. É muito divertido, é muito bacana. Isso quando os bebum não entravam na banda, você tem que descer do coreto e puxar ele para sair da frente. É fora disso. Geralmente era o maestro, né? Geralmente o maestro que tirava o bebum da frente, porque ele ficava dançando e fazendo o maestro da frente. É banda de Coreto, mas é folclore. Aí, Cláudia, é isso. Que histórias legais, né? Eu acho que, Benê, o Balaio Cultural ele tem um pouco essa função também, de tentar trazer de volta não só as memórias, as histórias, as coisas que estão gravadas na sua cabeça e no coração. É tentar trazer de volta. Tentar fazer, de repente, falar, puxa vida, né? Por que não ter de novo? Tem mercado hoje? Eu acho que não se trata de mercado, não é uma banda que vai subir num palco com cachê, né? Como uma banda de rock hoje. É uma banda tradicional, né? A gente fala muito de banda de Coreto, o nome é banda de Coreto. De tradição, né? E eu acho que nada mais tradicional do que isso nas cidades do interior paulista. Taubaté existe uns 4, 5 coretos ainda. Ali no Jardim Maria Augusta tem um, na Parque Dr. Barbosa Oliveira, Jardim da Estação tem ainda. Na Santa Luzia Rural também tem. Entendeu? Então tem no Bonfim também tem. O Bonfim tem também o coreto. Então, gente, vamos formar uma banda de coreto para pegar os músicos que eles não querem dinheiro, eles querem tocar. Legal. E olha, tem muitas bandas de coreto que se formando com 12 músicos, dá uma banda bem afinada. E você começa a ser convidado para tocar em outros locais.
Benê, eu vou agradecer muito a sua participação, a gente falar um pouco, né, dos dobrados, das bandas, das pessoas, né, enfim, é muito saudável e é muito, essa coisinha de instigar, de repente, é uma coisa que a gente quer muito, sabe, que as coisas boas, gostosas da cidade voltem, né, por que não? Ele fica tomando só pingaiada no bar, faz o seguinte, não vai tomar pingaiada no bar, pode tomar, mas toma pouco. E daí, na cerveja, pode tomar, não tem problema nenhum. Mas fala para ele ajudar a formar uma banda de coreto no bairro seu. Olha, o pessoal tem uma coragem de criar no seu bairro. Você já pensou que orgulho? No meu bairro tem uma banda de coreto agora. A banda X vai tocar em tal lugar. Mas só aquela banda que tem? Não, vou formar no meu bairro também. Seu tio toca, seu avô toca, seu primo toca. Todo mundo vai tocar na banda de coreto. Faz que nem o pessoal da TV Cidade que está formando uma banda de coreto também. Você precisa ver o André tomar baixo tuba. Gente, eu quero agradecer, viu, Cláudio? Eu que agradeço. E olha, vamos fazer 2 promessas aqui. Eu uma e você outra. Tá. Você promete que você vai apresentar as bandas de coreto que surgirem? Primeira banda de coreto que surgir, pode me chamar que eu vou apresentar com muito carinho. Eu prometo que vou registrar. Tá certo. Um abraço. Fechado? Obrigado. Tudo bem. Obrigado, hein? Obrigado, Benê. Balaio Cultural é isso, gente. Olha, é Taubaté genuína. Você assistiu o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.